Grande Michel Leme. É bem. Beleza. Bom, pessoal, estamos aqui em mais um TV de Fire com um grande músico que dispensa apresentações, Michel Leme. E aí, Michel, obrigado por ter participado aí, estar com a gente por mais um TV de Fire. Um grande prazer. Minha segunda entrevista para a TV de Fire. Com certeza. A primeira foi no Music Maker Day, né? Aqui no MKS. Evento fantástico. Michel tocou aqui, muito legal, o pessoal pirou no seu som. Foi muito bom. E vamos aproveitar então, né, para conhecer um pouco mais sobre a vida, a trajetória, a carreira do Michel Leme, né? Como foi o seu começo, a sua iniciação, o seu interesse pela música? Bom, a minha mãe me conta que antes de eu falar, eu já estava começando a andar, eu ia numa vitrola que tinha e rodava os discos manualmente para ouvir. Que legal. E a partir daí foi o pessoal ouvia muita música em casa, né? Minha mãe estudou piano e acordeon, que era moda, né? Nossa. Ela era adolescente. A moda era estudar acordeon. Acordeon, né? E meu pai fez conservatório, estudou violino. E meu irmão já estava estudando guitarra, desde que eu me lembre. Que legal. E tocando em bandas e tal. Então eu estava cercado de música e meu pai trabalhava com outra coisa, mas ele só falava de música. Ele era apaixonado pela música. Minha conversa com meu pai era música, na maioria das vezes. Então eu tive esse ambiente. E aí eu morava era um terreno que ia de uma rua até a outra. Certo. Então tinha o meu avô, morava com a minha avó aqui em cima, meu tio, com meus primos aqui, um dos tios, minha casa aqui e uma horta. Então às vezes eu comia rúcula diretamente Olha só, já era da terra, sem agrotóxico. E o meu avô tocava muito bem violão. Então um dos cenários era esse, eu subia para casa do meu avô e ficava ouvindo ele tocar. E aí ele percebeu que eu estava querendo começar a tocar. Eu me lembro que eu peguei um violão lá do meu irmão, provavelmente sem ele saber. E logo de cara, seu primeiro interesse foi pelo violão? Do que o acordeon, o violino do seu pai? Pois é. Foi o violão. Pois é, mas o que eu tinha à mão era o violão. Só que, certo. muito novinho, eu tinha visto Jimi Hendrix na TV. Aquilo de uma forma. Então eu já fiquei com a guitarra. Eu via uma guitarra, até hoje eu vejo uma guitarra e eu tenho uma atração para querer tocar, ver como ela sabe? Memória afetiva, né? Já fica daquilo marcado. Né? E não é a música, ela é muito forte. Mas além disso, tem certas particularidades, né? Tipo a primeira guitarra que você vê, aí depois a primeira guitarra importada, que não era muito fácil naquela época. Então eu tô vagando aí pela linha do tempo, né? Mas quando eu comecei a querer tocar mesmo, peguei o violão do meu irmão que tava ali e peguei uma palheta e quis tocar um negócio super rápido. E foi meu primeiro contato. Obviamente não tive muito sucesso nessa primeira tentativa, mas aí o meu avô percebeu que eu estava afim de tocar e ele falou, bom, chega aí, deixa eu ensinar os acordes. Aí, né? Salve Sérgio, né? E aí depois outros tons, né? Então. Aí ele falou... Naquela época a segunda de dó, a segunda de... Exato. E aí ele falou, se você tocar essa música comigo, eu vou te dar um violão. E aí depois, aí me lançou esse desafio. Né? Aí ele me lançou um outro, se você acompanhar essa aqui, eu vou te dar um Digiorge. Fomos na fábrica, na loja da Digiorge, lá no Belenzinho. Então foi um grande evento. Eu tinha, nessa ocasião, eu já tinha 10 anos. Legal. Mas eu sempre queria guitarra. Mas foi muito, muito legal esse lance com meu avô, porque eu acompanhava as músicas, depois de eu saber a sequência, ele não precisava me falar que acorde que era. Entendi. Então,
Você começa a usar o ouvido. Junto com isso, eu já estava tocando com algumas pessoas por aí e tal. Então foi um começo muito intuitivo, Sim. sem saber nada além dos nomes de alguns acordes. E aí depois, com uns 13, 14 anos, eu vi o Barney Kessel tocando na TV e falei, eu preciso tocar isso aí. Alguma coisa muito... não aí que muito deu daqui. o start ali de... Pra eu ir para esse lado de estudar improvisação. Só que aí minha preguiça galopante me fez realmente querer estudar isso depois de 3 anos. E aí eu procurei orientação e tal, mas é muito difícil, era muito difícil porque as pessoas não tinham um método. Então, com 17, 18 anos, eu pude começar a viver de música, que era o meu grande sonho. Aos 13 anos eu tinha certeza que eu tinha que viver como músico. Certeza daquelas... que não é Você querer, já sabe, né? né? Você já sabe. Total. Eu lembro, no workshop do Mike Stern, em 1996, ele falou uma coisa muito legal. Eu já estava vivendo de música já, mas ele falou uma coisa que me remeteu a essa época. Que ele falou, alguém falou pra ele, sei lá, se você quer viver de música, se você quer ser músico, não faça isso. Agora, se você precisa ser músico, é a melhor profissão do mundo. É verdade. Então, eu senti isso com 13 anos, né? Eu ganhei a primeira guitarra e aí não teve mais... E você já trabalhou com alguma outra coisa ou sempre foi de música? Então, aí com 17 anos, no meus começos dos 17 anos, meu pai falou, você precisa trabalhar para ajudar em casa. Falei, beleza. Eu trabalhei no Banco Real, na agência Belenzinho, né, perto da de Georgia ali. Onde que é? Porque a de Jorge depois é Santana. Né? Santana, né? Mas tinha uma loja lá, você era um showroom, alguma coisa, que é deles, e era um negócio fantástico, porque você um monte de violão lá para você escolher. E... aí você trabalhou no banco? aí depois do banco eu fui para uma seguradora, que era na Xavier Toledo. Num dos almoços, eu estava lá fazia uns 8, 9 meses, num dos almoços eu fui para a Galeria do Rock, que é muito perto, eu ia bastante lá. E aí eu vi uma guitarra, eu falei pro cara, posso testar? Tinha um efeito daquele de correia. O cara falou, claro. Aí quando eu toquei a guitarra, fiquei tocando um pouco, ele falou, me dá aulas, dá aula aqui, escreve na revista que tem aqui. Aí eu falei, legal. Sim para tudo. E em poucos meses eu estava ganhando mais só dando aulas ao sábado. Aí eu cheguei para meus pais e falei, vou continuar ajudando, mas com muito mais vantagens. Eu vou estar fazendo o que eu amo, vou ter tempo livre para estudar. E aí, em janeiro de 1990, eu comecei a viver esse sonho de viver como músico, viver da música, viver pra música. Certo. Então, eu acho importante falar desse começo porque, enfim, os jovens hoje têm uma perspectiva diferente, cada um tem uma história, uma condição, mas muita gente não sabe nem por onde começar. Então, eu comecei dando aulas, então eu tive uma entrada de grana com as aulas. Sim. E o objetivo era tocar esse som. E tocar o som que me move, porque eu gosto de tocar rock também. Então, se a gente está aberto, as coisas aparecem e a gente precisa sentir para aproveitar as oportunidades, né? Você vê que foi um lance, assim, uma hora do almoço, fui lá. Que legal. E aí você também acompanhou artistas, né? Também. Você acompanhou muitos artistas famosos e tal. E isso foi logo na sequência, assim, ou veio bem depois? Olha, eu com 13 anos eu fiz teste para uma banda de baile onde meu irmão tocava, que era a sede desde o QG, era na Zona Leste, ali na Aricanduva. Certo. E eu passei desse teste. Só que na hora do vamos ver, os caras vieram, foram lá na casa da minha avó, eu tava treinando as músicas. Em 3 dias eu tirei o baile inteiro com backing vocals. Sim. Aí os caras foram na casa da minha avó e falaram, não vai dar pra você entrar. Por causa da idade? Não daria pra ele assinar contrato. Caramba. Enfim, era um negócio muito estrito, talvez seja até hoje, não sei. E eu, quase fui às lágrimas. Aí eu falei, tudo bem.
com 21 anos apareceu de novo essa banda. Certo. Então eu lembro que o convite para isso, eu estava inclusive nesse lugar que eu dava aula na Galeria do Rock, dei aula lá um tempo. Então em 92 eu entrei nessa banda de baile e... Era a mesma banda? A mesma banda. Olha que legal. Os caras esperaram você fazer 18 anos. Porque eu sempre tive amizade com esse pessoal, porque quando eu era muito moleque eu ia nos ensaios e tal. E conheci muitos amigos, por exemplo. O meu padrinho de casamento, cuja namorada levou a amiga dela num som. Eles me apresentaram a minha esposa, Olha, a Miriam. A gente estava 26 anos juntos. Ah, que legal. Então, várias amizades, né? A gente sabe como é que é esse meio, a gente vai conhecendo muita gente. Então, eu passei 4 anos nessa banda de baile, saí de lá como diretor musical. Logo que eu saí, eu estava tocando no Sanja, que é um outro aspecto, né? Que já era o sonho de tocar esse som. Então, acho que a minha faculdade de música, de certa forma, foi o Sanja. Com algumas coisas que eu não concordo, tinha muita competição ali, depois você vai percebendo. E eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de um clima. Clima, né? Mas tinha muita coisa boa também. Eu pude reparar em muita coisa acontecendo lá no palco. Certo. Muitas mudanças que aconteceram tocando e tem pontos-chave que ficaram na minha mente até hoje. Entendi. Foram sabe, turning point. Aham. Então, aí eu tava tocando lá, aí pintou um convite para um show do Fábio Júnior. Ah, legal. E o baile também é uma puta escola, né? Eu toquei também em Total. baile. E... Você é um cara ativo pra caramba, você tá tocando com a sua banda aí direto e mesmo sendo mais focada no rock, tem muitas ondas, né? Ah, sim. Você faz muita coisa diferente. Então, e o baile era um negócio extremo, né? Que você toca Ray Conniff, Van Halen, Axé. E a última seleção, quando você já tá querendo ir embora, é samba enredo. E aí você tem... eu acho que não tô lembrando muito bem os meus macetes de cavaquinho, mas... Exatamente. Na última seleção, você ainda tinha que ser o Schwarzenegger para aguentar 15 minutos disso. Sem parar, né? Então era um negócio louco. E eu aproveitei o baile para estudar muito, sabe? Porque é o seguinte, tem coisas que são terríveis de você tocar. Quando eu entrei no baile, tinha em 92, tinha uma seleção de pagode e uma de axé. Em 96 tinha 3 seleções de pagode e 3 de axé. E já tinha uma de funk, desse funk brasileiro e tal. Então você vai percebendo o movimento, porque o baile ele é um retrato fiel do mainstream, é uma xerox. Né? Exatamente. Então, mas foi muito bom. Eu pude consolidar várias coisas e enquanto eu estava tocando a seleção de pagode, para eu não ficar me lamuriando, eu fazia blocos. Então, enquanto um cara tocava um acorde no piano, eu tocava 5 ou 4 aqui. Então, eu aproveitava para trazer a coisa. Então, a gente sempre dá um jeito. Exatamente. Bom, e aí você falou que pintou aí o convite para acompanhar o Fábio Júnior. Sim, e aí Você ficou vários anos. 4 anos. 4 anos. 4 anos também. E eu pude ter o contato com essa coisa mais mainstream, pelo menos do pop. Showbiz, então é muito complexo, não dá pra você falar que uma coisa é X ou Y. Tem muitos aspectos. Então, o aspecto mais positivo, embora possa surpreender algumas pessoas, foi eu conhecer o Brasil. Que é belíssimo. Belíssimo. Várias turnês e você ficar num lugar alguns dias e poder ir nos lugares. Um tempinho para fazer um turismo. Então foi bem legal isso. Como acontece agora na música instrumental também, quando às vezes você vai, por exemplo, no meio do ano eu vou para um festival aí, você vai ficar uma semana lá curtindo, você vai ter algumas horas livres. Costuma acontecer direto isso, mas uma coisa que eu comecei a reparar é que era como se fosse um baile de 1 hora e pouco. Certo. Mas com mais limitações. Porque quanto mais dinheiro envolvido, maior a cobrança, talvez. Maior a cobrança e menor a liberdade. Faça isso aí
Aham. E o que eu comecei a reparar é que eu estava com a guitarra e eu tinha que tocar coisas que não me movem. Então no começo é o entusiasmo, que você, produção, Sim. Toda aquela né? estrutura toda. Mas é um estágio. Sim. Porque eu acho que é importante para o músico ele conhecer o mainstream e estar lá. Mas eu sei, não só por mim, mas por relatos de outras pessoas, que não é saudável você permanecer lá. Entendi. Porque você vai ser triturado de alguma forma. Não existe liberdade artística. Eu, até certa forma, na última formação que teve lá, eu levava minha guitarra acústica. E tinha uma liberdade que eu talvez não vá ver mais nesses trabalhos que estão rolando por aí, mainstream. Certo. Mas isso é muito pouco. Porque você, de toda forma você está pondo azeitona naquela empada. Então a conversa é, hit. O que é hit? O que vai pegar? O que vai vender? Hoje, se eu gravo uma música que tem 17 minutos, a gente dá risada, obviamente, muitas vezes, porque a gente fala, é o single. Porque tem sempre essa pressão do mainstream. Sim. O formato, a canção pop perfeita de 3 minutos. Aí você fala, beleza. O padrão, né? O padrão. Exato. Agora, você vê, por exemplo, na música indiana. É um extremo, para algumas pessoas vai ser, mas você ouve uma gravação, por exemplo, do Bismillah Khan tocando Chennai, ou então o Hari Prasad Kaurasia tocando flauta, que é o Bansuri. Sim. Eles não estão preocupados com o tempo. Quando você entra e presta atenção no que eles estão fazendo, é como um filme, é como um livro. Quando alguém está lendo um livro, o que te faz devorar aquele livro é o interesse que ele gera. E o filme também. Tem filmes que passam 2 horas e pouco. O tempo voa. Por que a música tem que ter 3 minutos? Então, aí, através de várias comprovações disso, você fala, muito obrigado pelo aprendizado, eu vou fazer a coisa como ela precisa ser feita. Como eu sinto. Sim. E nessa época do Fábio Júnior, você só vivia em função do... Você não fazia mais nada? Não. Você dava aula também? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Quando eu estava na banda de baile, depois de 2 anos eu comecei a tocar ao vivo esse som. A música improvisada. E eu lancei uma videoaula em 94 e eu comecei a usar isso como pretexto para tocar em alguns lugares. Eu vou lançar minha videoaula, posso tocar? Só que eu já tocava um repertório autoral. E seu primeiro trabalho autoral mesmo foi nessa época? Meu primeiro trabalho autoral foi esse não lançado. Tá. Mas nas videoaulas eu já abria a videoaula e fechava com músicas minhas. Entendi. Porque eu tava querendo isso. Então, são 26 anos já publicando o trabalho autoral. Certo. Então, porque eu falei, claro, eu vou tocar os standards. Os standards são minha fonte. Eu sempre vou voltar a beber dessa água. É importantíssimo. É que nem o cara que toca rock. Sim. Ele vai chegar num momento de ter que tocar aquelas bandas seminais pra ele. Tipo, no meu caso, eu gosto de Black Sabbath. E eu volto ali. Mas eu não vivo especificamente tocando rock. Né? O rock acabou virando até um hobby pra mim. Certo. Mas eu respeito, né? E também eu toco do jeito que eu sinto. Legal. Então os riffs eu faço do jeito que tem que ser. Eu já vi sua banda, o Tributo ao Sabá, incrível, assim. Só que os solos... Aí é você mesmo, né? Pois isso e tem espaço para isso. E tanto tem espaço para isso, porque a resposta que a gente tinha era muito louca. Era como se a gente, de certa forma, a gente estivesse abrindo uma fenda no tempo e falar, vem para os anos 70 de novo. Sim. Então, só que a música... minhas músicas que eu lanço e tal são isso, só que sem distorção e com outra linguagem, etc. Mas no Fábio Júnior é interessante comentar isso. Eu tocava no Sanja pelo menos toda terça, religiosamente. Eu toquei no Sanja toda terça, de 96 a 99 e, às vezes, e sempre tocando em outros bares também. Certo. Um dia eu tive que gravar um programa
E o meu estado foi péssimo, porque eu deixei de tocar no Sanja. Então, o que me movia não era a grana. O que me movia, o que me move e o que nos move é sempre o som. O som. Então, você ter consciência disso te dá uma clareza para decidir as coisas. Então é como eu costumo dizer pro pessoal, o músico não faz voto de pobreza. Não. O músico não tem limite da grana que pode entrar. Mas é preciso a gente respeitar o nosso sistema, cara. Não é só isso que manda na gente. Né? Estou vendo ali o livro sobre Beethoven e eu lembro daquela citação num filme que tem sobre ele, que toca a nona no final, que a menina, a assistente Sim, dele, a assistente dele. ajuda a reger. Isso. Num ponto desse filme, ele grita: Deus está nas vísceras. Então, porque a gente precisa estar em harmonia para usar todas as nossas faculdades. E eu acho que essa soma de raciocínio, intuição, sentir de várias maneiras, vem aquela decisão inevitável. E isso faz com que alcance as pessoas também, chegue nas pessoas também. É muito poderoso isso. Se eu toco por aí, fazendo minhas decisões por aí, sempre você toca primeiro a você, e isso reverbera. E uma coisa interessante que vem acontecendo hoje em dia é que os comentários nos sons não são tipo, vocês tocam pra caramba. O comentário nos sons são muito de leigos que falam, eu viajei. Eu falo, esse é o ponto. Porque a música traz essa sensação de transporte. Você não está mais vivendo essa vida estacionar, ir no banco. É uma outra coisa, você acessa um potencial mesmo, porque você acessa uma coisa que fala, nossa, isso é o sentido da vida. Foi exatamente muito o feedback quando você tocou aqui no evento do Ivan, da Music Maker, aqui na escola. As pessoas, muita gente, eu conhecia das pessoas, muita gente era aluno também da escola, amigo. A galera, assim, cara, entrou na viagem, entendeu? E não necessariamente a pessoa estava entendendo. Claro. Mas estava ali, sentindo aquilo que era uma coisa, né? Isso que é o mais louco, né? É uma coisa, a música leva a níveis inconscientes, talvez, que a pessoa não necessariamente entende aquilo, mas ela se interessa e entra naquilo. Né? Ela não só sente, como ela vive aquilo. Exatamente. Ela entra naquilo. Eu lembro que a gente teve era um festival, a gente teve, sei lá, 50 minutos para tocar. Nós tocamos 3 músicas. E as pessoas não foram embora porque, está cumprido. A questão é, o que está sendo dito? O que está acontecendo? Então, quando você vê, por exemplo, 3 pessoas comprometidas em realizar uma coisa coletivamente, tendo suas individualidades respeitadas, é um poder bombástico. Me lembra aquela apresentação do Miles na Ilha de Wright, né? Que é uma única música. Né? E o nome é Chame do que você quiser. Né? Essa questão aí é interessante falar disso, porque ele emendava as músicas. Então, se você for no Beaches Brew, ou então no In a Silent Way, coisa daquela época, você vai ver que são as músicas. Sim. Só que ele, até antes, no grupo mais acústico, ele já estava emendando. E aí o cara pergunta pra ele, qual é o nome dessa música? Ele fala, chama de qualquer coisa, porque ele, tipo assim, vai ver os nomes das músicas, pesquisa. E enfim, às vezes o pessoal fala, pô, que desrespeitoso, Miles Davis tocava de costa. E aí ele falava, como assim? O que eu posso dar de mais respeito para as pessoas é eu ter condições de tocar o melhor. E isso só acontece quando eu estou ouvindo a banda. Então, tem muitos fatores aí, tem alguns pontos cegos, né? Que as pessoas estão indo muito pelas leis do mainstream, de como funciona a música pop. E será fica preso a padrões, né? Regras. E os padrões são impostos por quem? Por quem vende mais. Só que nesse caso,
quem vende mais nem sempre está fresquinho. Exatamente. Né? A música viva. É. Então, essas provas, isso que você está me falando é muito interessante, porque eu não tomo isso como uma coisa para minha vaidade, não. O mérito é da música. Se a gente veio aqui pela música, a gente precisa tocar se entregando e estando à disposição, a serviço de algo muito maior do que nós. Isso. Então, por exemplo, aquele dia eu toquei com Daniel de Paula, Vanessa Ferreira de baixo acústico, nós tocamos músicas que ninguém conhecia, porque são músicas inéditas, nem eu gravei ainda, e eu senti uma comunhão. Isso vem acontecendo demais. Então, para mim, o lado da música é esse. É esse. Eu estar junto com as pessoas que estão assistindo. Porque no final, não tem a operação herói, meet and greet, o ser superior e seus vassalos, o artista e o público. Não. Acaba o som, a gente vai conversar, vai comer um negocinho juntos, trocar ideias. Quantas coisas eu já não aprendi depois do som, conversando com alguém? Com certeza. E no entanto a gente ouve essas histórias. Nossos colegas aí falam, pô, meu, fulano esteve aqui, eu pedi um autógrafo num disco, o cara recusou. Fulano estava na frente de uma escola e o menino vai lá e pede uma assinatura e o cara, pô, cara... Você vê, né? Então, eu acho que o fato da gente, né, a gente tá desenvolvendo esse primeiro Masterclass aqui comigo na MKS. Isso. Por quê? Por sintonia, cara. Com certeza. O respeito que eu vejo você dando para as pessoas nos une automaticamente. Isso é uma soma e isso gera uma coisa poderosa, que é a gente dar esse recado para as pessoas. Ei, a música não é competição, não. Isso. É como você falou há pouco lá no vídeo que a gente gravou para a Masterclass, é colaborativo. Exatamente. E ao mesmo tempo, se a gente está tocando junto, eu não estou julgando. Eu preciso fazer com que, se eu vou acompanhar o solo teu, eu preciso fazer com que o seu solo, você se sinta como se for o melhor solo da tua vida até o momento. Se eu não proporcionar isso, tem algum problema. Claro, o sentir do outro a gente não tem controle sobre isso. Mas meu papel, se eu estou acompanhando, vamos abrir os caminhos para esse cara. Exatamente. Eu lembro uma vez que eu comecei a tocar com um quarteto, assim, a gente tocou, sei lá, uma quarta por semana, porque ultimamente não tá rolando mais você tocar semanalmente no lugar, no máximo uma data por mês, né? Mesmo assim, cria-se uma história. A gente tocou 1 ano e meio num lugar que tinha uma jam session depois. E logo no começo eu cheguei pro saxofonista e falei, eu tô ouvindo você. Então, eu espero que o que eu tô fazendo seja uma coisa que agregue. Ele falou, sim. Quando você está acompanhando, ele usou esse termo, abre. Eu falei, obrigado. Então a gente está indo para o caminho certo, porque se ele falasse para mim, quando você toca, você fecha as coisas para mim, seria um problema. Demais. Só Masterclass, como que funciona? Você tem feito muito, né, esse projeto de juntar a galera para tocar junto. Pô, eu vejo seus projetos aí que você toca também com o pessoal, né? Na Sagrada Música. Na Sagrada Música. Que é o salão de beleza da minha mulher. Assim que abriu, ela falou, quero que tenha som. Eu falei, não, incrível isso, E você está criando, né, uma nova geração, digamos assim, de vários músicos aí que, pô, eu acho isso fantástico, né? Esses espaços assim que você tá criando e tal. Eu acho que tem 2 aspectos principais aí pra gente falar disso, porque de uma forma a abrir as perspectivas para quem ama tocar, não só esse tipo de som. Uhum. A primeira delas é que eu venho tocando agora em março, vai fazer 10 anos de Sagrada Música. A gente toca 2 domingos por mês. Em agosto vai fazer 10 anos que eu toco numa luthieria chamada Oficina das Cordas, do Heron, lá na Alameda Santo Amaro.
E faz 13 anos que eu toco na Virtuose Escola de Música na Zona Leste. São projetos. Agora a gente vai estabelecer contribuição sugerida na Virtuose e na luthieria. Mas são projetos abertos ao público. E já até gravei disco nesses lugares. O mais incrível é essa continuidade, né, que você dá. Isso eu acho que é a palavra... Essa palavra-chave. Eu acho que isso é uma coisa incrível. Assim, Essa é a palavra-chave. Eu vejo lá sempre, tá, anos, entra ano, sai ano, continua lá firme e forte. Mudam as formações. Uhum. Às vezes é o mesmo grupo através dos anos tocando 4 repertórios diferentes, como vai acontecer agora com um dos trios que eu estou tocando. E então eu acho que esse primeiro aspecto que eu quero comentar é abrir novos espaços. Isso. Muitas vezes os espaços que já têm e já conquistaram um nome e um glamour, eles usam isso de forma a oprimir o músico. E tudo que a gente não precisa mais na sociedade é opressão. Então tem alguns lugares com nome pagando músico de 30 dias para mais. Ouvi dizer uma outra aí que é uma grife. Um amigo meu foi tocar, o combinado era pagar em 21 dias. Porra, prazo de prefeitura para receber bilheteria? Sério mesmo? E ainda emitir nota fiscal. E aí ele foi pago em 58 dias. Nossa, Então esses lugares, eles precisam ser... A gente precisa se avisar. Sim. E agir ou não agir. Então, a gente precisa ficar atento e tocar onde a música pode florescer. Eu não estou sendo poético aqui, eu estou sendo o mais prático possível. Sim. A gente precisa inventar lugares. Então, desde que eu comecei a tocar esse tipo de som, eu venho vendo coisas acontecendo. Então teve fenômenos super legais, tipo o Matic, que era na Teodoro Sampaio. Sábado, começou em 2000. Às vezes nem era eu que estava escalado para tocar, mas eu estava lá. No Souza Lima, onde eu dei aula de 95 a 2013, uma das primeiras coisas que eu fiz foi estabelecer uma jam session. E aí a gente começou a fazer um som direto lá, toda quinta, depois passou para toda terça, enfim. Na MT, quando eu trabalhei lá, eu fiz também uma jam session que era mensal, fora os projetos que eu fazia de unir os professores, de fazer MT Plays Van Halen, sabe? Saí da MT em 2017. Onde é possível ter música? Essa é a grande pergunta. Então, eu costumo brincar com as pessoas. Tem uma farmácia na sua cidade que vai lá e toca. Então, claro, agora será que as regras das farmácias de rede vão permitir uma manifestação cultural? Aí eu tenho muitas perguntas. Mas esse tipo de coisa, tem uma sorveteria do amigo seu e ele quer fazer um agito lá, vamos fazer som. Lançar essa pergunta na sociedade. Por que a música deve ser como um zoológico? Eu só vou ver música se eu for ali, ó, naquele teatro, naquele bar. Não, a música precisa estar em tudo quanto é lugar. As cidades precisam pulsar arte. Sim. Seja ela qual for. O segundo aspecto que eu acho interessante é que a lição do Miles Davis, que a gente comentou antes, que eu detectei em coisas que eu li, ele não falava nada de como tocar para os caras. Então essas pessoas que estão tocando comigo, eu toco com pessoas, sei lá, de 22 a 72. Eu não falo comigo. Eu chamo porque eu gosto do que eu ouvi delas tocando. E quando elas vêm tocar comigo, e pode ser um tema meu, eu não falo nada. Eu falo, pegou lá a música, peguei. Vamos então. Pá! E aí eu vejo que por trás dessa coisa que para alguns parece um desleixo, né? Tipo, não, agora vai pro chimbal, agora abaixa. E no meio do som eu falo pra você, não, esse som não precisa de maestro. Aliás, é uma péssima escolha quando tem maestro nesse tipo de som. A não ser em big bands, é outra história, mas, mano, você chama a pessoa porque você confia nela.
A partir do momento que ela se sente respeitada, valorizada, ela multiplica o som. Porque ela vai falar, pô, meu, enfim, tem alguém que não está querendo me colonizar. Verdade. Então, o espírito que vem acontecendo é esse. Existe muita coisa por baixo das notas. E eu acho importantíssimo falar disso, porque se eu li o livro do Miles Davis, a autobiografia, e eu detectei isso, e eu experimentei e vi que isso é verdade, é minha obrigação falar disso. Sim. Então, esse espaço é muito valioso, sabe? A gente sabe, as marcas precisam vender, prosperar, as parcerias precisam acontecer, prosperar e multiplicar a música. Com certeza. Então, o meu objetivo com a música não é fazer a minha carreira, ter um nome, lançar minhas coisas, vender meus produtos. Não, meu objetivo com a música é ela. Então, eu não estou tendo um discurso populista aqui. Eu realmente sinto isso. E fica essa ideia para cada pessoa testar. Com certeza. Eu lembro de um vídeo sobre Bill Evans, pianista. Ele fala, quando eu cheguei em Nova York, não sei o quê. Nova York é a Meca. E aí eu lanço a seguinte pergunta, né? É só lá? A música tem CEP? O espírito tem CEP? Mas enfim, naquela época tinha um grande espírito rolando lá. Que a gente ouve os discos até hoje e sente essa vibração. Talvez muita coisa que acontece lá agora a gente não vai sentir isso. Sinal dos tempos, sinal da mudança do ensino da música e várias outras coisas do músico business, né? Tocando dentro de uma caixinha que ele mesmo se colocou. Isso não estou falando só lá, mas mundial, isso são escolhas. Mas, enfim, voltando ao Bill Evans, ele fala, quando eu cheguei em Nova York, eu falei, eu vou cuidar da música, porque o resto vem. Isso é o sermão da montanha. Não se preocupe com o dia de amanhã, não estou citando textualmente, não quero pegar fogo aqui, mas não se preocupe com o dia de amanhã. Então, se o divino veste as aves e as flores de um jeito que nem os grandes reis, como que para você, que é meu filho ou minha filha, não vai estar garantida uma coisa legal? Para que a gente precisa ter medo? Então, acho que o medo faz as pessoas coordenarem as outras, prenderem as outras. Podarem, né? Exato. E a arte não se trata disso. Claro, se eu vou tocar em grupo, eu preciso respeitar. É o seu momento. Então, você vai improvisar? É o seu solo, cara, é o seu discurso. E não é uma questão de hierarquia, é sua vez no jogo. Isso. Então, eu posso comentar, interagir. E dar o suporte, né? Total. Só que você, o que sai de você, inclusive, não só você, mas as decisões que são tomadas através de você, elas direcionam o que vai acontecer. Só que isso é tão louco que eu lembro uma vez, estava tocando, e o Jonatas fez alguma coisa na bateria, meu solo fez assim, meu solo estava indo aqui, ó, e meu solo fez assim, tchim, tchim. E eu lembro desse momento até hoje, eu não sei exatamente o que foi, mas essa ideia. Então isso prova que não é hierárquico, mas tem um respeito, é sua vez. A gente está jogando um jogo de tabuleiro, é sua vez, eu não vou comer sua vez. Só que, na sua vez a gente está se divertindo, a gente está curtindo. Então eu preciso ver o volume que eu estou tocando, a quantidade de informação que eu estou tocando. E a tessitura onde você está, para não ficar batendo toda hora com você. Sim. Só se for intencional, em algum momento a gente não tem dogmas. Então, quando se fala desse tipo de coisa, eu não vejo nada de filosófico nisso. Eu vejo muito prático. Quando eu vejo, então, no livro do Miles Davis, que o Coltrane, numa certa altura, fala, o que você acha? Ele pediu. Coltrane, como que você acha que eu devo, não sei o quê, tá legal isso, tá legal aquilo? O Miles Davis xinga ele e fala, eu não vou ficar falando para músico profissional como ele deve tocar.
Vamos tirar a grosseria, certo? A gente não precisa ser grosso com ninguém. Mas tem uma verdade aí que eu acho que dá para ser traduzida. Eu confio em você. Vamos construir música juntos. E isso elimina o senso e o ambiente de competição, que é destrutivo. Sim. Incrível, né? Esses masterclass que você dá de improvisação, acho incrível também, porque é uma oportunidade das pessoas também interagirem, né? Você acha que falta um pouco dessa questão, né, da interação, né? Ainda mais nos dias de hoje, com internet, essa coisa toda de celular. E as pessoas, às vezes, eu vejo muitos músicos que não tem, né, esse tipo de interação com outros músicos, ou toca aquilo daquela forma bem ali, como se diz, condicionada, né, aquilo, e se uma coisinha sai fora, o cara já pira, né? Pira. Então acho que é de extrema importância, né, esse tipo de evento que você faz, esses masterclass, que é justamente, acho que dá uma brida na mente das pessoas, né? E essas coisas que você fala, que você passa para as pessoas também são coisas que é o que você diz, é o além da música, né? O além do cara tocar bem, ou saber fazer um arpejo, improvisar sobre. Então essas coisas que realmente às vezes fazem muita diferença, né? E... Eu tive algumas conversas que ecoam em mim até hoje. Certo. E às vezes, logo no começo, uma frase que você ouve te coloca no trilho do caminho que você sente de novo. Porque chega um cara mais velho e dá uma frase com amor, né, e respeito, você volta, porque a gente é influenciável. Então, se você é mais novo, você vê alguém competindo e você fala, por aí. Não, aí o cara te fala uma frase e você volta pro caminho da luz. Eu não ando tendo um termo melhor para isso. Mas essa questão da interação é louca, porque a gente não precisa nem falar dos discos de jazz, porque às vezes para quem está assistindo fica meio longe essa referência. Os discos de rock, como por exemplo o primeiro disco do Black Sabbath, eles gravaram aquilo em 6 horas, não foi? Sim, a história é essa. Será que eles gravaram separado? Talvez a voz. Mas será que eles não estavam pulsando? Então o que eu reparo, eles estavam tocando juntos, não tinha clique. Então o clique ajuda para algumas produções, claro. Mas, outro dia eu vi uma notícia. E aí, você comeria esse bife impresso em 3D? Então, me desculpe os vegetarianos, vamos mudar. Você comeria esta alface ou esta couve impressa em 3D? É uma grande pergunta, porque quando eu comecei a gravar minhas coisas, você começa a ver alguns discos de alguns colegas na época, e eu falei, por que esse cara tocando ao vivo é legal e aqui não está acontecendo nada? Porque já vem os combinados dentro do padrão de produção em série da indústria da música. E aí, quando você quebra esse padrão, você fala, vamos pelo menos gravar a base ao vivo? Muda tudo. Não é perfeito. Aí eu pergunto, que artes vocês conhecem que é perfeita? Exatamente. Quando eu assisti o Uncharted ao vivo em 1998. E ele, no alto dos seus... Ele é de 33? No alto dos seus 65 anos. Essa conta foi meio difícil para fazer. Eu nunca tinha visto alguém tocando num nível de uma certa perfeição, porque
ele respondia todas as perguntas que ele tinha gerado aqui. Ele tocava um treco e vinha uma resposta que você... E eu nunca vi um cara tocando de um jeito tão humano na minha frente. Ele lançava um treco que você falava... E aí vinha... E eu tive essa mesma experiência aqui perto, com o Sonny Rollins num show, fora, de graça, no auditório do Ibirapuera, que aconteceu a mesma coisa. Então, quando eu estou tocando, o objetivo não é tocar uma coisa bem tocada, o objetivo é expressão. Se eu busco essa perfeição formal, eu vou concluir que o melhor é só tocar coisas que eu já estudei. No entanto, pegando uma frase do Coltrane lá atrás, e que faz muito sentido agora, enfim, o valor é atemporal. Ele fala, o músico estuda para se preparar para improvisar. Como é que a gente pode pegar isso e abrir essa frase e cada pessoa chegar à sua conclusão e testar isso, ver se é verdade? E é o livre-arbítrio. Mas tem alguma coisa aí muito poderosa, cara. Então, todas essas informações... E outra, aí, por exemplo, a gente vê agora... fulano ganhou o Grammy e mixou o disco no quarto. Isso é maravilhoso. Qual a proposta? A proposta é essa. É uma bateria eletrônica, tudo eletrônico, a voz. E acabou. Tá tudo certo. Grammy. Grammy é o prêmio da indústria para os produtos dela. Né? Legal isso. No final do ano eu vou fazer uma festa de premiação para os meus próprios discos. Enfim, as pessoas continuam curtindo muito Papai Noel. Mas eu não quero ser ofensivo aqui. É uma pergunta. Sim. Argumentem, por favor. E falando nisso, agora, né? Desculpa, só para completar esse raciocínio. Mas, como você sente a música? Como você sente que deve ser tocada, feita e produzida? Então, a partir de lá em 2004, eu gravei um disco e falei, acho que é por aqui. Todo mundo tocando ao vivo. Depois, em 2007... Era o Qual 1, 2 Trio lá? Não, esse foi o quarteto. Em 2007 eu gravei Michel Leme a Firma, que aí eu falei, eu vou gravar todo mundo na mesma sala sem fone, eu odeio gravar de fone. E foi um passo além. Depois eu comecei a gravar em locações, eu já não gravava mais em estúdio. Falei, e se a gente gravasse aqui no mato? Legal. Qual é o vazamento que deu? Nenhum. A gente estava céu aberto. Não passou um passarinho. Que seria bem-vindo, inclusive. Enfim, então, como você sente a música? Essa é a grande pergunta. Eu não estou estabelecendo um padrão falando de como eu faço. Eu só estou falando de como eu faço. Incrível. E falando nisso, você você é uma das pessoas mais ativas assim, em termos de lançar trabalhos, né? Lançar discos, álbuns, né? Quantos que você tem feito ultimamente? Eu lancei, espero não errar na conta aqui, mas em 2018 e 2019 eu lancei 4 álbuns em cada ano. Que legal. E gravei cerca de 6, mas então tem agora 2 para sair, que a gente está acabando a mixagem de um e o outro a gente só está vendo a questão de capa. E com grupos diferentes, né? E agora tem um álbum que eu gravei em dezembro também. Enfim, com o fim da necessidade de você investir para pensar um disco, abriu um lado assim que esse custo diminui, mas o custo do estúdio e da mixagem é o mesmo. Eu tenho um grande parceiro que é o Flávio Tsutsumi. Sim. E ele, compreendendo
a natureza dessas produções, ele faz uma grande parceria e enfim, isso ajuda demais a viabilizar. As marcas, que eu sou parceiro também, ajudam muito nisso, não só as marcas de coisas que eu uso, mas esses lugares onde eu toco, eles entram também. E isso possibilita que você lance o trabalho. Mas às vezes eu banco alguns. E às vezes a gente racha num trio ou quarteto. Mas, por outro lado, o dinheiro que vinha da venda de CDs sumiu do nosso nicho, né? Tem isso. Então, quando você... E é isso que às vezes as pessoas questionam, né? Se vale a pena ainda lançar ainda mais você, 4 trabalhos, né, em um ano. Não vale, mano, porque em 2017, quando eu lancei um disco de trio e as pessoas compravam, e elas vinham falar pra mim depois, pô, legal, meu, ainda não pude ouvir porque não tem onde ouvir, não tem no carro, não tem no computador. Aí checkmate da indústria. Eu não votei pra isso acontecer. Então algumas pessoas falam, não, é que caiu em desuso. Será? Então essa pergunta vai ser respondida com o tempo, porque o vinil tá aí, né? Exatamente. Tanto é que aqui na escola tem a loja de vinil também. Tem uma loja de vinil, você lançou o trabalho mais recente em vinil. Então, mano, quem falou que essa mídia está aí? Né? Então, eu só vou deixar um exemplo no ar que cada um que tire suas próprias conclusões. Eu vou dar um exemplo prático aqui, material. Se eu lançasse um CD e vendesse... Como acontecia? Eu lançava um CD e vamos supor que eu vendia 40% da prensagem. Se eu vendesse 40% da prensagem a R$25 por CD, que é um preço que era super razoável, mas nem isso eu vendia 20, mas vamos falar 25. Tá. Com 40% dessa prensagem vendida, eu bancava a próxima prensagem e a próxima gravação. Agora imagine uma banda que circula e tem naturalmente uma base de pessoas que curtem, mais numerosa. Se o cara faz 10 mil cópias e ele vende metade dessa quantidade em show, quanto isso dá? Então são 5 mil vezes 20. Se eu não me engano, 100 mil reais. Onde está esse dinheiro? É verdade. Que eu soube outro dia por um vídeo do Joe Bonamassa, a gente precisa de 2 plays por música para dar 1 centavo. E, de acordo com a informação que o Joe Bonamassa nos passa... Você diz no streaming, né? No Spotify, por exemplo. O Spotify vale 8 bilhões de dólares. Enquanto o nosso trabalho custa a mesma coisa para ser realizado. Não estou reclamando, hein, gente? Eu só agradeço por tudo isso que eu estou falando aqui. São questões, a gente não pode ser ingênuo. Sim. Então a grande pergunta é, por que o nosso trabalho deve ser compartilhado se o custo dele é o mesmo? Então, por isso que a ideia de crowdfunding é legal. Outra espécie de crowdfunding ou dessa arrecadação. Vocês gostam do que a gente faz? Vamos propiciar isso. Então, isso comigo acontece com essas marcas parceiras. E cada um vai vai jogando o jogo como pode. Mas não dá pra gente bancar o ingênuo e falar, não, mas veja só, agora, ao invés de o cara comprar o CD e ficar pra ele, o seu som tá aí pro mundo inteiro. Já tinha o iTunes. Sim. O nosso som está pro mundo inteiro desde que cada um de nós começou a usar a internet. Só que a minha pergunta é, como é que você faz para estar em evidência no site da Vez? A última notícia que eu tive é que um anúncio para colocar seu CD em certo destaque é uma campanha inicial de 5 mil reais. Façam as contas. Quanto você recebe por play? Então, gente, vamos amar e respeitar a música,
mas ficar esperto de como funciona o mundo material, porque nós estamos numa experiência dual aqui. E essa parte material precisa ser olhada. E como diz o Ozzy Osbourne, é preciso saber nadar com os tubarões. Verdade. Então, em várias situações aí, por que às vezes o pessoal acaba optando, né? Algumas marcas preferem ter 50 pessoas que estão iniciando como endorsers, mas nem esse termo está se falando mais. Faz-se promoções para a marca e tem essas 50 pessoas difundindo a marca, multiplicando a marca, recebendo o que? Um cabo? Então, por favor, vamos deixar de ser ingênuos. Eu tenho várias histórias para contar sobre certas abordagens, mano, que no final a gente vai rir. De tanto que elas são ridículas. Então, talvez minha incursão no music business sejam essas perguntas que eu estou lançando aqui. Porque o tipo de coisa que eu imagino não é tipo o que está acontecendo, né? As pessoas, regra, você tem que... Peraí, mano. Você tem que... O cara que nasceu rico, dando dica pro cara que vai ter que lutar para almoçar amanhã. Como que se encontram essas realidades? Através do... Não, você tem que se esforçar. Lógico que a gente sabe que a gente tem que se esforçar, mas, eu sugiro para esses barões do business, do music business, principalmente alguns músicos, que estão em evidência por isso, aquilo, e a gente sabe da história de alguns deles, seja honesto e faz uma carta. Meus queridos seguidores e seguidoras, eu nasci rico. Vamos começar daí? Entende? Então, qual o problema do cara ter nascido rico? Não tem problema nenhum. Vamos nos unir, vamos unir forças. Vamos crescer e evoluir, cada um nos seus desafios. Mas é um cinismo eu dar... Uma fórmula mágica. Mano, a fórmula de um cara que nasceu sem se preocupar com dinheiro, para um cara que está juntando a duras penas, já com seus 25 anos, para comprar uma guitarra. Então, eu acho isso não só equivocado, eu acho cínico. E é um papel, talvez seja o papel dessas pessoas, é trazer esse barulho, esse teste, essa tentação do deserto. Talvez seja o papel delas. Então, vamos nos unir, trocar ideias, aprender um com o outro. Sempre que a gente se encontra, ou eu assisto você tocar, e a gente conversa, eu sempre estou aprendendo.